Vamos abrir no livro de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 18. Nós iremos ler por hora só os versos 5 e 6. Que diz assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, te louvamos, Senhor, por tua bondade sobre as nossas vidas. Ó Pai, porque percebemos o teu cuidado, Senhor, sobre o teu povo. Ó Deus, que tem falado conosco, que tem nos guiado. Ó Deus, tem, Senhor, nos repreendido, tem nos consolado. Ó Deus, sabemos que tudo isso é obra tua, Senhor. Desde, Senhor, da eternidade, Senhor, tenho já decretado esse momento. Ó Deus, onde tua palavra será pregada, será exposta. Ó Deus, clamamos a ti, Senhor, fala conosco. Fala no nosso coração, Senhor. Ó Deus, nos encoraja por intermédio da tua palavra. Assim nós te clamamos, Senhor, e te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus, a quem pagou os nossos pecados. Amém. Irmãos, hoje nós pregaremos debaixo do título Aprendendo a Confiar no Senhor. Esse tema, aprendendo a confiar no Senhor, ou confiando no Senhor, ele é de extrema importância para todos. Não tem uma pessoa específica para apontar assim. Desde a criança até o mais velho. Ele é pertinente, ele é necessário. Será que você confia no Senhor? Será que você sabe o que é confiar no Senhor? Será que você aprendeu ou está aprendendo a confiar no Senhor? Como vamos perceber, a confiança é algo que ela não é estática, ela vai crescendo. A confiança, ela é uma coisa necessária porque tira você de si mesmo. Sabia disso? Tira você de si mesmo. Confiar é você depositar certezas em outro. Certezas em outro. Por isso que é tão difícil confiar. Porque você sai do controle para dar controle a outro. Aí que está o problema. Porque se tem uma coisa que a gente não gosta, é ficar na mão de outro. Mas se tem uma coisa que é necessária, assim como respirar, essa coisa se chama confiança. Você faz isso de forma inconsciente a todo momento. Você senta nessa cadeira e você confia que ela vai segurar o seu peso. Porque se você não confiasse, você nem sentaria. Se você pega uma cadeira e balança ela assim, ela está um pouco mole, e você faz, não vou sentar. E alguém diz assim, senta rapaz, você faz, não sento. Por quê? Porque você não confia na cadeira. Você talvez veio hoje, você veio de carro, você veio com algum meio de transporte e você confiou na pessoa que estava dirigindo, que ela ia lhe trazer até este local. Então a confiança é algo comum. É algo comum.
Mas quando se trata a respeito da confiança no Senhor, parece que dá uma complicada. Confiar no Senhor. E essa complicação, ela traz muito prejuízo. Traz bastante prejuízo. Porque Ele é quem é o sustentador de todas as coisas. Se a cadeira vai lhe sustentar aí agora, é porque Ele está lá do seu alto e sublime trono, fazendo com que essas coisas, elas sejam mantidas assim, dessa forma. Por isso que é tolice não aprendermos a confiar de forma livre no Senhor. Uma vez a maior, acho que a maior experiência que eu tive a respeito de... A maior não, uma das... mas que me marcou profundamente. Eu estava no interior. De repente um matutinho assim, acho que aquele matutinho tinha uns 9 a 8 anos. Ele subiu num pé de árvore. E ele lá de cima, eu estava embaixo. E ele só perguntou assim: se eu me jogar, você me pega? Eu olhei para cima e fiz assim: acho que eu pego. Ele se jogou. E eu segurei ele, todo destrambelhado. Eu falei: rapaz, você está louco. Ele simplesmente falou assim: mas você não disse que me pegava? Ele confiou em mim. Pessoal, ele confiou em mim. E eu fiquei assim: meu Deus do céu. Hoje por esse dia eu estava pensando: meu Deus, eu devo agir da mesma forma com o Senhor. Se aquele menino teve a capacidade de fazer isso com um homem que disse eu acho, que não tinha certeza de nada, quanto mais eu, na minha debilidade, não devo me entregar ao Senhor, me jogando do galho mesmo. Porque o Senhor, Ele não diz eu acho, Ele diz eu tenho certeza que eu lhe pego. E a gente tende a desconfiar do Senhor e não do homem. O Senhor que nos traz certezas, é esse mesmo Senhor que nós tendemos a desconfiar. Por isso, tanto desespero. Por isso, tanto pânico. Por isso, tanta ansiedade. Por isso, tantas crises. Uma crise é você arquitetar na sua mente, de forma irreal, que algo vai dar errado. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de ficar em um lugar fechado, ela tem a capacidade de pensar que por alguém ter fechado a porta, o ar vai se acabar e ela vai morrer ali dentro. E ela começa a se desesperar, o coração começa a bater forte, a garganta começa a secar, ela começa a ficar enjoada. Por quê? Porque ela não confia naquele ambiente. A mente dela desenvolveu um medo, ou criou um medo infundado. Infundado, porque vai ter ar para todo mundo. Mas ela consegue confiar, ou consegue desconfiar de tudo, de todas, e confiar no seu instinto de sobrevivência, e ela entra em crise. Pois bem, hoje nós vamos entender que o Senhor é o nosso amparo e é a rocha mais firme que podemos nos apoiar sem medo. Sem medo. Porque ele só não fala sobre o passado, ele fala sobre o futuro. Quando ele chama os seus discípulos e diz: olha, vocês tiveram aflição, vai ser complicado, eu acho que vai acontecer coisa pior.
Não, ele fala, olha, vocês fiquem preparados, porque vocês vão passar certamente por aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos diante de um Deus que fala acerca do futuro no hoje. Aprove o Senhor nos alertar acerca do que Ele estava para fazer e das coisas que ia acontecer ao ser humano, de forma que a nossa tendência deveria ser mais para confiar do que para desconfiar, porque ninguém fala do futuro com tanta certeza, com tanta objetividade, que não seja Deus. O que Ele fala acontece. Pedro, você vai me trair. Pedro, não, Senhor, o que é isso? Eu sou super-homem. Pedro traiu, mesmo ele dizendo assim, Senhor, eu não vou trair, mesmo ele sabendo que ia trair, ele disse, não, eu não vou trair. O Senhor deve estar enganado, o Senhor deve ter seus motivos aí de desconfiar de mim, mas eu não vou te trair. Mesmo ele sabendo do risco eminente, ele vai e trai. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, acontece. Você tem que pregar essas certezas para você mesmo. Como diz John Piper, toda manhã, dia a dia, você tem que pregar para si mesmo que você está sendo bem cuidado por Deus. E que não adianta desconfiar. Você confia no Senhor? Essa que é a pergunta. E confiar no Senhor não é estar aqui não, viu? Digo logo. Confiar no Senhor não é estar aqui hoje. Confiar no Senhor é muito mais do que isso. Que você pode estar aqui por vários outros motivos, não sei eu qual. Deus sabe. O Senhor, Ele falou conosco em Jó. Não foi isso? Jó, o livro de Jó, ele fala tremendamente aos nossos corações. E o Senhor dá vários exemplos de servos do que eles já passaram e diz o seguinte, olha, anota aí, porque vai ter muita gente que vai aprender com esse sofrimento e não vai precisar passar pelo sofrimento, ou se passar já sabe do que está acontecendo lá em cima, e se passar já sabe que o fim é bem melhor do que o começo, do que a trajetória. Nós vamos aprender um pouco a confiar no Senhor com o rei Ezequias. Nós lemos aí o verso 5 e o verso 6. Que diz assim, olha, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, o camarada confiou de forma exemplar. Exemplar, não houve outro maior no rei de Judá, nem antes dele. Ele confiou de forma exemplar. Vai ter outro que vai ser comparado a ele, mas não melhor do que ele. Então esse camarada tem muito a nos ensinar, ok? Mas aí o verso 6, ele vai falar a respeito dessa confiança. O que acontecia? Por quê? A partícula explicativa aí. Por quê? Porque ele se apegou ao Senhor, porque não deixou de segui-lo e porque guardou os mandamentos do Senhor. Que são esses 3 pontos que nós vamos tratar hoje aqui, que está aí no boletim. Você vai
aprender a confiar no Senhor. Primeiro, apegando-se ao Senhor, não deixando de segui-lo e guardando seus mandamentos. Ok? Deixa eu contar aqui o contexto histórico do que está acontecendo aqui, do que vamos ver acerca da história de Ezequias. Ezequias, ele assumiu o trono depois que Acais morreu, com 25 anos. 25 anos, jovem, mais jovem do que eu. Ele governou durante 29 anos e veio a falecer. Ezequias, ele está no governo de Judá. O que foi que aconteceu? Judá foi um reino que passou a existir depois de uma briga interna que houve nas tribos. Nós sabemos que em Judá é que ficava Jerusalém. E o que acontece? Por haver essa desunião nas tribos, porque a gente vê que eles conquistam a terra prometida, as 12 tribos de Israel são espalhadas sobre a terra, e Deus começa a estabelecer juízes, depois estabelece reis. E até o reinado de Salomão, existia só um único rei. Um único rei só, em todo Israel. Nas 12 tribos, existia só um único rei. Mas depois que Salomão, ele governou, depois do reinado de Salomão, houve essa divisão. E aconteceu que nessa divisão ficou 2 tribos ao sul e 10 tribos ao norte. E essas tribos, elas se separaram em 2 reinos. O reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá com 2 tribos, que é o de Judá e Efraim, e as outras 10, que são as outras tribos, com reis distintos. Em Judá, a capital de Judá ficou sendo Jerusalém, e em Israel, a capital de Israel, do reino das 10 tribos, ficou sendo Samaria. Jeroboão, que foi o rei que assumiu, ele foi o primeiro a dizer o seguinte: olha, eu adoro do meu jeito. Por quê? Porque ele disse o seguinte: olha, a tribo ou o reino de Judá é agora o nosso inimigo. Eles eram irmãos, agora eram inimigo, porque era outro reinado. Aí disse o seguinte: olha, todo o povo de Israel tem que cultuar a Deus só em Jerusalém. Mas aí, se eles começarem a fazer essa peregrinação até Jerusalém, o que é que vai acontecer? Eles podem mudar de opinião a respeito do meu reinado e podem se voltar contra mim. Então isso não vai acontecer. E ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer do nosso jeito aqui no nosso reinado aqui. E ele começa a estabelecer alguns templos de adoração a outros deuses, a outros senhores que não era o Deus verdadeiro. E ele mesmo toma a iniciativa e começa a fazer os sacrifícios, ou seja, coisa abominável diante de Deus. Enquanto da tribo de Judá tinha Jerusalém, e você vai ver a questão lá da adoração sendo preservada. As tribos de Judá, as tribos que ficaram em Judá, são tribos que permaneceram em parte fiéis a Deus, por causa do culto. Ok? Então, esse é o contexto histórico. Agora vamos para o primeiro ponto. Nós vimos que temos que confiar no Senhor. E vamos aprender isso com Ezequias. E vamos ver o que foi que Ezequias fez para poder ele ser reconhecido como um homem que confiou no Senhor. E depois dele, antes dele, não haverá nenhum outro que confiou de forma tamanha no Senhor. E a primeira coisa que ele faz é se apegar ao Senhor. Vamos ver agora no versículo 5, o verso 6, a primeira parte. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou
ao Senhor. Então, junta a primeira frasezinha aí do versículo 5 e agora a primeira do verso 6, a primeira parte do verso 6. Confiou no Senhor porque se apegou ao Senhor. Ok? A explicação, confiou no Senhor porque se apegou ao Senhor. Nós vamos começar a ver a história do rei Ezequias e vamos entender o que foi que ele fez. Ezequias, ele assume com 25 anos. E qual é a primeira medida? O que é que está na cabeça dele, de Ezequias, quando ele assume? Porque ele já veio de reinados que desprezavam a lei do Senhor, que você tinha o culto sendo estabelecido, mas com várias misturas. Você ainda tinha pessoas se devotando a deuses estranhos no meio de Judá. E os reis antecessores não fizeram nada. Por isso que você vai ver sempre no começo. E os altos ainda permaneceram. Ok? É bem interessante essa história que a Bíblia nos conta. Melhor que amável. Você vai ver que a primeira coisa que ele faz, no verso 3, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Ele é comparado a Davi. Mas como Davi era rei de Israel todo com as 12 tribos, então ele era o maior dos antecessores, dos que iam vir, porque Davi não era rei de Judá, era rei de Israel no todo. Ok? Como está separado, por isso que ele é comparado a Davi, o seu pai, ou o seu ascendente. Aí o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz, no verso 4: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Primeira coisa que ele faz. Irmãos, veja que coisa terrível. Veja a corrupção do coração humano. Você vai ver que Israel está cheio de misturas no seu culto a Deus. E pasme, dessas misturas, desses ídolos que foram colocados no meio de Judá, era referente a um episódio que aconteceu em Números 21, que Israel desobedeceu ao Senhor e o Senhor mandou serpentes. E as serpentes começaram a picar esses homens, e eles morriam. Aí Moisés clama ao Senhor, e o Senhor faz uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para ela com fé vai ser salvo da chaga, da ferida de morte. Mas aí o Deus pega essa bênção, que Jesus até vai se comparar com ela, e diz o seguinte: olha, vamos adorá-la. Pega essa bênção que trazia vida e a torna completamente em maldição. O objeto que era só um aviso de Deus, que relatava a sua grande misericórdia e como Deus tratava de forma graciosa e que era perdoador com o povo, foi convertido em um objeto de adoração no lugar do Deus verdadeiro. O que acontece? Ezequias assume e ele diz: olha, vários deuses, isso confunde. E ele fala assim: eu preciso me apegar ao Senhor. Deus e mais deuses. Sabe o que isso fazia? Fazia que a cabeça do povo ficasse, titubeando, sabe? Como Elias falou: olha, se a Moisés, se a Deus
vocês servem? Que sirva a Deus, mas serve a Baal. Eu não fiquei cocheando entre dois pensamentos. Então você tinha o culto sendo maculado, manchado, porque as pessoas ficavam, cocheando entre dois pensamentos. E Ezequias fala assim, eu tenho que derrubar isso, eu tenho que destruir isso, porque senão eu não me apegarei ao Senhor, senão o Senhor não chegará a mim. E a primeira medida que ele faz é essa. Ele procura tudo que poderia lhe afastar de Deus, e diz o seguinte: olha, é nisso aqui que eu tenho que focar, e é isso aqui que eu tenho que destruir. Ok? Você vê que Ezequias ele faz uma reforma profunda na vida do povo e na sua própria vida. Você vê que ele remove, ele quebra, ele deita abaixo e ele faz em pedaços. Não é isso que vemos aqui no texto? Olha aqui, no verso 4: removeu, quebrou, deitou e fez em pedaços. Ele pega todos os ídolos e faz isso: remove, quebra, deita abaixo e faz em pedaços. O que isso significa? É que Ezequias ele não brinca. Ele não brinca com nenhum ídolo. Ele sabe da maldade e da desgraça que o ídolo traz ao coração de todos os homens. E ele se volta para Deus, e ele não brinca com isso, e ele vai ao encontro do Senhor com tamanha habilidade, que ele diz: Senhor, me mostra onde é que estamos errando, e agora eu vou, e eu mesmo vou quebrar, vou destruir, vou deitar abaixo, vou fazer em pedaços esses ídolos. Para você se chegar a Deus, Ezequias já sabia disso. Você primeiro tem que reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus maus caminhos, não ficar se fingindo, não ficar de brincadeira, mas saber que as coisas devem ser levadas de forma muito séria. Eu quero confiar no Senhor. Como? Se você ainda divide a sua confiança em ídolos que você ergueu no seu próprio coração. Como é que nós estamos dispostos a se chegar ao Senhor, se as bênçãos do Senhor, a Neustan, aquilo que o Senhor nos deu para nos abençoar, está sendo colocado no lugar de Deus? Essa é a lição. E Ezequias faz isso, não pode existir de maneira alguma. Isso tem que ser quebrado, derrubado abaixo, tem que ser destruído de forma imediata. Não podemos ficar divididos. E esse é o ponto de Ezequias. Para você se chegar a Deus, você não pode estar com o coração dividido. Sabe o que isso nos lembra? Tiago. Vamos abrir Tiago 4. Olha que interessante. Tiago 4, ele vai falar do capítulo 4 do verso 4 ao verso 9. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Como? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai
o coração. Afligimos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não fiquem fingindo, sejam verdadeiros diante de Deus. Removam, quebrem, coloquem abaixo, destruam tudo o que pode se colocar no lugar de Deus. Todo amor, toda paixão que não seja dada pelo próprio Deus, que volte para Ele em adoração suprema, deve ser destruído, quebrado, deitado abaixo do nosso coração. Porque senão, iremos desconfiar de Deus. Iremos desconfiar de Deus. Sabe por quê? Porque nós sabemos os nossos erros. E olhamos para Deus assim, desconfiamos. O Senhor vai estar me punindo e não me abençoando. O Senhor não vai ser favorável a mim. Mas por quê? Porque você está fazendo isso de forma deliberada. Você está adorando a outros deuses de forma deliberada, assim como o povo estava. Então, ou você se volta de forma objetiva para Deus, destruindo todos os ídolos do seu coração, ou a desconfiança ela vai sempre ser uma realidade na sua vida. Aprenda com Ezequias, sem fingimento. Se chegue a Deus. Se apegue ao Senhor. Agora Ezequias, sem ídolos, adorando ao Senhor de forma correta. Você vai ver que o caminho agora estava livre para o coração dele, que era débil, pudesse dar um passo e se chegar a Deus, se aproximar de Deus e ver quão grande esse Deus é e o quanto poderíamos confiar em sua palavra. Mas até lá Deus fica detrás dos postos ídolos, detrás dos nossos deuses, detrás dos nossos gostos, detrás das nossas vontades, fica atrás lá, atrás. A gente olha assim, aquilo é Deus, é? Aquilo é Deus, eu estou enxergando, mas como um feixe de luz, eu não sei, tem muita coisa atrapalhando na frente. E quando vem a hora de você confirmar, Senhor, me acuda, você simplesmente desespera, não confia que o Senhor vai livrar. Confiou no Senhor, porque se apegou ao Senhor. Quer aumentar a sua confiança em Deus? Se apegue a Ele. Tire todos os ídolos e vá caminhando para perto dEle. Um dia, o menino disse: pai, qual o tamanho de Deus? E ele olhou para o filho e fez: rapaz, a cada pergunta que o menino faz, o tamanho de Deus, como eu vou explicar isso? Aí na hora passava um aviãozinho pequenininho. Aí ele disse: filho, aquele avião ali é grande ou pequeno? Ele fez: pequenininho, pai. Fez: tá certo. Pequeno, não é isso? Pequeno, então o avião é pequeno, né? É pequeno, pai. Aí levou o filho dele no aeroporto. Aí chegou lá e fez assim: filho, esse avião é pequeno? Eu falei: não, pai, esse avião é grandão. Ele fez: pronto, a mesma coisa, Deus. Quanto mais você está perto dele, mais grande ele se torna. Mas você tem noção da sua grandeza. A sua percepção é desenvolvida a cada passo. Precisamos prestar atenção nisso. Sabe por quê? Porque se certamente houvesse um silêncio aqui, absoluto, todo mundo em silêncio, provavelmente nós escutaríamos vucu-vucu. O que é isso? A fábrica do nosso coração produzindo cada dia um ídolo. Se botar assim, ó, bota aqui o ouvido aqui perto do meu peito. Escuta o meu coração. Você vai ver o vucu-vucu-vucu. É a fábrica do coração produzindo mais um ídolo. A gente é tão ruim que até a bênção do Senhor a gente não consegue produzir em ídolo. Isso é tudo, é marido, emprego, filho, é tudo.
Senhor, dá-me um filho, senão eu morro. Por isso que devemos fazer guerra contra o nosso próprio coração, contra os ídolos que ele produziu até hoje, remover, quebrar, deitar abaixo, fazer em pedaços, para não haver nenhum percalço no caminho da aproximação que devemos fazer a Deus. Ok? Se chegue a Deus. Quando você se chegar a Deus, da forma como o Tiago fala, de forma a purificar as suas mãos, de forma a deixar de ser de ânimo dobre, de forma de coração limpo, de forma afligida, de forma onde há lamento, onde há choro de fato, onde há conversão de sorrisos falsos em prantos, e de alegrias falsas em tristeza, se contristar e receber da parte do Senhor o perdão verdadeiro, e aí sim desfrutar da alegria que o Senhor tem a nos oferecer. Aí sim poderemos confiar de fato no Senhor, como Ezequias. Segundo ponto, não deixe de segui-lo. Está lá Deus, você se chegou para perto de Deus, e Deus ele foi para um lugar, o que é que você faz? Fica parado? Não, você segue. Forma metafórica de se dizer. Você segue. Olhe bem, você vai seguir a Deus e não pedir a Deus que Deus lhe siga. Ok? Confiou no Senhor porque não deixou de segui-lo. Na cabeça dele não existia nenhum estímulo e nenhum pensamento para que ele pudesse sequer ponderar na possibilidade de que Deus um dia ia segui-lo e ia servi-lo. Ok? Ele não ia na frente de Deus, ele deixava que Deus fosse na frente. E acontece um episódio aqui bem interessante. Bem interessante. E toda vez que eu leio essa história eu fico vibrante, sabe? Nossa Senhor, é espetacular. No verso 9. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, que governava lá em Samaria, que faz uma comparação, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria, e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomado. Ou seja, o rei da Síria sobe, e você vai ver todo o território de Israel, das tribos de norte, sendo conquistada. Porque a última a ser tomada aqui era a capital. Sempre assim, tomava as cidades, né, como se eles viessem tomar Pernambuco, e eles começavam pelo interior, chegavam em Caruaru, e depois que conquistasse Caruaru, por exemplo, aí conquistava Camaragibe, Olinda, e sitiava a Recife, que é a capital de Pernambuco. Eles sitiavam Recife, e depois que conquistasse a capital, pronto, eles poderiam dizer, a gente conquistou Pernambuco, mas até não conquistar, até não ter a conquista de fato da capital, eles não entendiam como a terra sendo tomada, ok? E o que acontece? Quando diz que Samaria foi tomada, então quer dizer que todo Israel foi tomado. Por que eles foram tomados? Verso 12. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram as suas alianças, e tudo quanto Moisés, seu servo do Senhor, tinha ordenado,
não ouviram nem o fizeram. E tudo quanto Moisés ordenou a eles, eles nem ouviram nem disseram, não deram ouvidos. Aí no 10º ano, quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Opa, tomou? Por que tomou? Não adiantou Ezequias fazer toda a reforma no culto e tirar todos os postos de ídolos. O que aconteceu? O povo começou a criar novos ídolos, não guardar os mandamentos do Senhor. E o que é que acontece? Deus, Ele pune aqueles moradores por não guardarem a sua lei. Vocês sabem que a terra foi dada pelo próprio Deus. A terra era de Deus, não era de ninguém não. A terra era de Deus. O dízimo que se pagava era uma lembrança de que a terra era de Deus. É o seguinte, olha, vocês vão obedecer, vão trazer dízimo, vão sustentar os necessitados, porque a terra é minha, a terra não é de vocês não, foi eu que dei a vocês. Então, para que vocês se lembrem de que tudo que vocês têm é meu, então vocês vão fazer essa lembrança, né? Opa, o ano deu a safra boa, lembre que sou eu que estou dando a safra boa. Se lembrem que a terra é minha, dízimo, pagava o dízimo. Aí o povo deixou de fazer isso. Aí o que foi que Deus fez? Vou tomar a terra, vou dar outra. E Deus fazia isso com nações estrangeiras. Agora a Síria, e depois vem a Babilônia. Ok? Mas o que acontecia é que o rei Ezequias, ele estava na capital. Ele estava em Jerusalém. Jerusalém foi sitiada pelo rei da Síria. Aí o que acontece? No verso 17: o rei da Síria manda a Jerusalém um exército que vai rodear toda Jerusalém, e manda 3 pessoas do alto comando para poder guerrear contra Ezequias. Senaqueribe, que era o rei da Síria, estava lutando outra guerra, e ele manda outros 3 homens oficiais lutarem contra Ezequias. Mas antes da luta, eles vão sitiar Jerusalém, cercar Jerusalém, para ninguém fugir. E o que é que eles fazem? Eles oferecem propostas a Ezequias, para que Ezequias se renda e não haja luta, não haja guerra, porque aí é difícil, por causa das mortes, do prejuízo que o exército sofre, material bélico também. E esse comandante, dentre esses 3 comandantes, existe um camarada que o nome dele é Rabissaque. Esse camarada lá que tem o nome dele, Rabissaque. No verso 17 a gente vê isso. No verso 18, eles mandam chamar o rei. E o rei diz assim: olha, não, peraí, eu não posso, eu como rei, falar com capitães. Não, os capitães vão falar com outras pessoas que eu designar aqui, porque a patente é menor. E ele manda o mordomo lá principal, ele manda 3 também, para falar com eles. Ok? Aí você vai ver Ezequias procedendo aqui. Vai lá os 3 lá falar com ele: olha, não fala nada, não afronta, não diz nada. E ele fala para todo o povo da cidade: não falem nada, viu? Não falem nada.
Jerusalém está sitiada, nós pertencemos ao Deus vivo, nós temos pecado, por isso não falem nada, deixe que eles falem, ok? Aí no verso 24, Rabsaque ele toma a dianteira. No verso 24 ele vai dizer o seguinte: olha, vocês estão perdidos, não adianta confiar no Egito. Que eles diziam assim: olha, pode ser que Ezequias não tenha se entregado porque ele está confiando que o Egito vai vir contra o rei da Síria, para que a gente não tome a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém era um ponto estratégico de batalha do mundo antigo. Aí diz assim: olha, talvez eles estejam confiando em Faraó. Ele diz assim: não confie em Faraó não, aquilo lá é uma cana seca, uma vara fina. Se vocês confiarem nele, é como alguém que tenta se apoiar nessa vara e ela quebra e fura a mão. No verso 25, Rabsaque vai falar: olha, Deus está contra vocês, porque foi Ele mesmo que me mandou aqui, a gente. Esse é um sinal que Deus está contra vocês. E ele vai mostrar aqui um entendimento pífio acerca de como se adorar a Deus. Porque, certamente Deus está irado com vocês, por isso que a gente derrotou Judá toda e só está faltando Jerusalém. Por quê? Ezequias mandou quebrar lá as imagens, os postes de ídolos, os altares. Certamente Deus está irado com vocês. E foi Deus mesmo que mandou a gente vir aqui como punição para vocês. Aí os mordomos ou os oficiais de Jerusalém olha para Rabsaque e diz assim: olha, fala baixo, para que o povo não escute, fala na nossa língua, ou fala na língua que é a língua comercial. E ele diz assim: olha, por acaso o rei da Síria mandou só falar com vocês? E começa a gritar para o povo: olha, o que é que vocês estão fazendo aí? Ezequias está enganando vocês. Ele começa a gritar: está enganando vocês. Porque se vocês não se entregarem, o cerco vai demorar tanto tempo que vocês vão chegar ao ponto de comer as próprias fezes de vocês e também a vossa urina, para dar medo. Aí ele joga a palavra de medo no verso 31. Logo depois disso, ele vai dizer: olha, faça o seguinte, não deem ouvidos ao rei Ezequias, esse homem está louco. Escutem o que o rei da Síria tem a oferecer. Olha que a gente está no ponto, não deixe de segui-lo, viu? Fazei as pazes comigo e vinde a mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Ou seja, cessem, deitem abaixo, abram os portões, a gente entra, a gente só vai deportar o rei, e vocês vão trabalhar para a gente. Então vocês ficam aqui em Jerusalém, bebendo da sua própria cisterna, comendo da sua própria vide, fica tudo como está. Aí no tempo posterior a gente vai mandar vocês para uma terra bem melhor que a vossa, uma terra que emana leite e mel. Olha a proposta. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engano, dizendo: o Senhor nos livrará. Aí ele olha assim e vê lá os camaradas em pé na muralha, e eles com a cara assim, tipo, não. Aí quando a pessoa vai falando assim com o outro vai fazendo, você sabe que é negação. Aí no verso 33, ele vai mostrar o porquê o povo agora deveria, se não aceitasse as regalias do rei da Síria,
Porque, por mais um motivo, eles deveriam se entregar. Ele diz o seguinte: olha, acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena, ou de Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Ou seja, olha, quem são esses deuses diante do rei da Síria? Quem são? No final ele vai dizer o seguinte: olha, se eles não conseguiram livrar as suas terras, tão pouco o Senhor salvará vocês. Na hora que eles fizeram isso, eles rasgaram as vestes, como escandalizados. O verso 36: calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Aí o que acontece? Eles rasgam e voltam, cabisbaixo, porque Ezequias anteriormente já tinha feito um acordo com o rei da Síria, que não deu muito certo, porque reconheceu o poder bélico do rei da Síria. E eles vêm, sabe? Aí você pensa assim: não, agora Ezequias vai ficar irado, vai levantar os homens, poucos homens que tem, e vai contra eles. O Ezequias vai começar a xingar também o Deus: o teu Deus que não é de nada, entra aqui para você ver. A primeira coisa que ele faz está aí no verso 1 do capítulo 19 dessa campanha. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Sabe o que é isso? Ele se humilha diante do Senhor. E ele diz: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Vai na frente. Não me deixa ser guiado pelo meu próprio coração. Vai na frente, Senhor. A primeira coisa que ele vai fazer é reconhecer a situação. Senhor, a situação não está boa. E eu não sou tolo de tomar qualquer atitude sem o Senhor falar primeiro, sem o Senhor me ordenar. Aí o Senhor, Ezequias, busca a resposta e manda ele falar com o profeta, e manda os seus mensageiros falar com o profeta Isaías, o qual no verso 13 ele vai dizer: olha, assim diz Ezequias: esse dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e que aprenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Aí Deus, no verso 6, ele dá uma resposta, dizendo o que Ezequias deve fazer, ou o que Ezequias deve fazer. Verso 6: Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temais por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Ou o rei da Síria com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Ezequias
agora viu, opa, tranquilo, é isso aí. Deus, ele, no meio da sua providência, ele manda um certo rumor. O rei da Síria, Senaqueribe, ele escuta que certo rei vai vir atacá-lo, e ele começa agora a prestar atenção no outro rei. Mas só que ele ainda assim está com a atenção voltada para Jerusalém. Aí o que é que ele faz? Ele diz, o Rabissaque, ele vai lá no rei da Síria, em Senaqueribe, e diz assim: olha, nada feito, Ezequias não vai. Disse umas palavras desaforadas, disse que o Deus dele não ia protegê-lo. Aí o rei diz: após eu vou fazer mais, vou fazer uma carta. Aí começa a redigir a carta. Mas aqui nós vemos que Ezequias, ele está fazendo de tudo para que o Senhor determine para onde ele deve ir. Como o Senhor já tinha dado outras vitórias a ele estava dependendo do Senhor. Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Vai na frente, sim. O que é que isso quer dizer? Que não interessa a angústia, não interessa a situação que está se formando ao nosso redor. Se você não confia no Senhor, ao ponto de saber que você tem que segui-lo, e não de você ser seguido, você nunca aprenderá o que é, de fato, ter confiança em Deus. Você nunca saberá o que é, de fato, depender de Deus de forma extrema. Porque era dia de angústia, dia de perseguição, de disciplina. Ezequiel diz: olha, não fala nada, porque o Senhor há de responder, e nós só responderemos o que o Senhor disser. Porque as nossas palavras, elas podem estar carregadas de ira. Lembra que Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus? Ezequiel sabia disso. Por isso que ele espera a palavra do Senhor. Fulano, mas por que tu não respondesse na hora? Não, porque eu estava irado. E quando eu estou irado eu falo coisas que não devia. Ezequias, por que não deu resposta? Por que não deixou a gente dar resposta? Porque a gente sabe o que Deus fez. A gente sabe que Deus abriu o mar vermelho. A gente sabe que Deus vai contra os inimigos da terra. Deus estabeleceu reis, derriba também os reis. Por que não deixasse a gente afrontar? Não, porque nós estamos totalmente influenciados pela situação. Então a gente tem que depender de Deus. O Senhor quer que a gente vá para onde? Nos fale. Por isso que em meio da angústia, em meio do desespero, nós devemos saber a quem devemos recorrer para ter a resposta. Quem devo seguir? Quem devo seguir? Você aprenderá de fato o que é confiar no Senhor quando você souber que você de fato não está confiando no seu próprio coração, mas está seguindo o Senhor. E você sabe que por mais que seja difícil, o final sempre será a última palavra do Senhor que você segue. O final será sempre determinado por Ele, não por você, em momento algum. Ok? Quando se fala aí na frente aqui, você tem que entender que ir na frente é de uma forma que você jamais poderá compreender, porque tudo que você passar, que você passou e o que você passará já está consumado nele antes dos séculos serem formados. Imagina, tudo que você passou, tudo que você passa, tudo que você passará já está nele consumado, na eternidade.
em Deus. Nenhuma situação que nos ocorre nos pegará de surpresa. Nós temos que saber que o nosso Deus é o nosso refúgio, como diz o Salmo 46. É Ele que vai nos guiar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na tribulação. Portanto, que temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde manhã, desde até manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele está à nossa frente. Não que estamos à frente dele, Ele sempre está à nossa frente. Por isso que Ele é o nosso refúgio. Por isso que neles podemos confiar. Terceiro ponto e último ponto. Guarda os mandamentos de Deus. Ezequias, ele se comporta dessa forma, porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele entende o Deus a quem ele está servindo. Ele conhece os mandamentos do seu Deus. Ele entende como Deus quer que ele se porte. E não dá para se fazer isso sem conhecer os seus mandamentos. Não dá para dizer que eu sou filho de Deus sem conhecer o que meu Pai quer, ordena. Aí ele vai e escreve uma carta. O rei da Síria, Senaqueribe, escreve uma carta. E ele começa a carta no verso 10. Não te engane o teu Deus. Nossa, agora Senaqueribe estava atribuindo a mentira a Deus. O ápice da blasfêmia traçou agora o seu destino. No verso 11, Senaqueribe vai falar das suas conquistas, do 11 até o 13. E ele, no verso 11, ele começa falando: já tens ouvido, você já sabe o que eu fiz. Você viu o que eu fiz, não há quem possa livrar das minhas mãos. Eu derrotei todos os deuses. Eu, rei da Síria, sou o supremo. Aí Ezequias, já com a resposta de Deus, de que não ia acontecer nada, quando ele vê isso, ele se entristece novamente. E o que é que ele faz? Verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou diante do Senhor, dizendo: veja que coisa. Aqui podemos aprender um pouco sobre quem era esse Deus que Ezequias confiava. Porque na oração que nós revelamos e como nos voltamos para Deus, é que nós entendemos quem é esse Deus que nós adoramos. Se nós limitarmos Deus, é porque o nosso Deus é limitado. Se orarmos como se Deus não pudesse fazer algo, é como se cremos num Deus que tem algo impossível para Ele. E essa oração, ela revela muito acerca do que Ezequias pensava acerca de Deus. E ele começa dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, Senhor pactual. Ele começa a dizer assim: ó, esse Deus está acima de tudo. Olha aí,
que está entronizado acima dos querubins, não há nada acima dele. Esse Deus de Ezequias era o único, como constando os mandamentos: tu somente és o Deus de todos os reis da terra. Esse Deus de Ezequias é um Deus criador de todas as coisas. Tu fizeste os céus e a terra. E esse Deus é um Deus que está perto e que não era feito por imaginações humanas. Olha o verso 16: inclina, Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Não era um Deus morto, como da cidade que ele tinha conquistado. Não era ídolos formados pela imaginação humana. E ele não nega a realidade. No verso 17: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles. É verdade, ele tem um poder bélico grande. Ezequias não era nenhum iludido acerca da realidade que o cercava, porque tem muita gente iludido acerca da realidade que o cerca, né? E fica desprezando a realidade e não recorre a Deus. Ezequias sabia da realidade que o cercava e recorre a Deus por saber que só Deus poderia dar a resposta. Mas aí ele vai logo explicar porque os reis da Síria tinham prevalecido sobre aquelas cidades, porque deuses não eram senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Foi por isso que eles destruíram, por isso que foi conquistado tudo isso, porque era pedra, era gesso. Tem mãos, mas não apalpam. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem ouvidos, mas não escutam nada. Por isso que o salmista vai dizer: tornem-se a eles, todos que nele confiam. E Ezequias suplica para que Deus vá à frente e glorifique o seu próprio nome. Olha o que um homem segundo a vontade de Deus, que confia em Deus, olha o objetivo máximo agora da sua conquista. Olha para isso, para que Deus opere. 19: agora, pois, o Senhor nosso Deus livra-nos das suas mãos. Por quê? Para quê? Qual é o propósito do Senhor nos livrar das mãos dele? Você já disse que ia nos livrar, mas qual é o propósito? Ele vai dizer: para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor Deus, para que o Senhor, através da nossa vida, possa devotar glória a ti mesmo. Olha para isso, a intimidade, a percepção de alguém que chega perto de Deus, que confia no Senhor que serve. E é interessante que você deve perceber nessas palavras que ele não está confiante pelo que ele era, pelo que o povo era. Ezequias, ele está confiante porque ele conhecia o Deus que ele servia. Não era a confiança, é aquela coisa: confiança é algo à parte de mim, eu tenho que só depositar certeza no outro. Se o Senhor disse o seguinte: olha, eu vou te salvar, ele não volta atrás, você sabe disso. Ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Então, ou você confia ou você não confia. Ou você confia ou você desconfia de Deus. Então, no verso 20: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Eu já imagino Ezequias: yes! É isso aí! Eu te ouvi. O que foi que eu te ouvi? O que foi que ele pediu? Livra-nos, no verso 19, livra no finalzinho: livra-nos das tuas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu é o Senhor Deus. Ezequias vibra, diz assim: agora a gente vai
assistir, vai presenciar uma das coisas mais maravilhosas, Deus agindo de forma concreta em nosso favor. Nós vamos assistir de camarote. Vocês vão ver por que vai assistir de camarote. Ezequias vive e disse: yes, é isso aí. Aí continua. Essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem de Sião te despreza e zomba de ti, acerca de Sinaqueribe, o rei da Síria. Olha, Jerusalém vai zombar da derrota de vocês, vai desprezar vocês. Vocês cercaram, estão cheios de soldados, armados até os dentes, e Jerusalém sitiada, pobrezinha de Jerusalém. Mas o que vai acontecer é que ela que vai zombar de vocês. Ela vai zombar de vocês, vai rir de vocês. E Deus fala assim naquele dia: a quem afrontaste, a quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e arrogantemente ergueste os olhos, contra o santo de Israel. Não foi contra Ezequias não, foi contra mim. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor, e disseste com as multidões dos meus carros: subi ao cimo do monte, ao mais interior do Líbano. Ele está dizendo o seguinte aqui: olha, eu vou entrar em Jerusalém, porque isso aqui é a descrição da cidade de Jerusalém, do palácio de Jerusalém. E depois, quando ele vai falar a respeito do rei, ele está falando em linguagem figurada. Olha a resposta do Senhor no verso 25. Depois de falar de todas as coisas que o rei pensava acerca de si mesmo, que ele ia executar: acaso não ouviste que já há muito dispus essas coisas, já dos dias remotos eu tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzistes a montões de ruínas as cidades fortificadas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: por acaso você não sabe que foi eu que planejei tudo isso que está acontecendo há muito tempo atrás, e agora eu fiz isso tudo acontecer, e eu estou executando através de você. Você fez as cidades em montulho porque eu dispus que você fizesse, eu quis que você fizesse. Aí no verso 27, Deus vai falar da sua grandeza, vai dizer o seguinte: mas eu conheço o teu assentar, o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Eu conheço você do mais profundo do interior da sua alma. Eu te conheço. Você não conhece nada. Você acha que conhece tudo. Você é um arrogante. Mas eu te conheço melhor do que todos. Do que todos. Aí agora a sentença vem. E como Deus vai agir? O que é que ele vai fazer com o rei da Síria? Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis, olha aqui, intercessão lá de Ezequias, subiu aos meus ouvidos. Ezequias, logo quando ouviu a afronta, o que é que ele fez? Ele se entregou, se debruçou dentro da casa de Deus e intercedeu e disse: Senhor, ouve ver. Senão é que ele falou isso, isso e isso. Confiança no Senhor, confiança. Ele diz: olha, eis que porei mãos no teu nariz, e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho onde vieste. Eu vou fazer com que você volte pelo caminho onde você veio. No 32, ele ratifica: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Por isso que eu estou dizendo que vão assistir de camarote. Jerusalém vai assistir de camarote. Verso 32: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, pelo caminho por onde vier,
esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Confie em mim, confie na promessa. Confie em mim e confie na promessa. E assista de camarote, porque eles não vão lançar nem uma única flecha, nem um dardozinho, nem uma pedrinha de funda. Eles vão lançar em Jerusalém. Nenhuma. E você começa a compreender que Deus faz alianças com os seus servos e a cumpre cabalmente. Lembra da aliança que eu fiz com o meu servo Davi. Hoje, para nós que estamos recebendo a plenitude dos tempos, o pacto da graça, é dito a vocês: lembra da aliança que o pai fez com o filho. Que não há nada que possa desfazer a aliança que o pai fez com o próprio filho, e você entra nessa aliança não dando nada, de forma gratuita, é de grátis, é de graça. Os teus inimigos já foram vencidos na cruz. Por isso que há de haver tanta confiança, porque já foram vencidos. As nossas batalhas já foram vencidas na cruz. Se você está com um olhar turvo, lembre-se da aliança que Deus fez com o seu próprio Filho. E saiba que nele podemos ter a certeza, nele podemos ter o amém. Em Cristo podemos ter a certeza do amanhã. Como o cantor diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele morreu e ressuscitou, porque Ele vive. Ele é um Deus vivo, por isso que eu posso crer no amanhã. No verso 35, o desfecho da história: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Olha para isso. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. O Senhor, o seu anjo, destruiu todo o exército sem eles lançarem uma única flecha. Alguns dizem que esse acontecimento foi através da peste bubônica, que assolou aquele arraial naquele tempo. Os ratos invadiram o arraial e transferiram de uma forma tão mortal que eles morreram. 180.000. Não pense vocês que o anjo do Senhor pegou a espada e saiu matando todo mundo lá, não, viu? Porque as coisas são determinadas na esfera eterna, e aqui existem os meios providenciais para isso acontecer. Aí você diz assim: por que isso aconteceu? Porque o Senhor quis que acontecesse, está no controle dele. Mas o que está, hoje em dia, o que está rolando lá em cima, a gente sabe que é do controle dele, mas o que está acontecendo ele não sabe. Por que chikungunya? Se a gente pudesse ver o que está sendo escrito, porque o povo é mau, por que isso, por que aquilo, por que tanta pestilência? Não, mas a ciência explica. Sim, eu não estou querendo dizer que a ciência não explica. Eu estou querendo dizer que você tem que entender que Deus controla tudo. Retirou-se, pois, Senaqueribe da Síria e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, entrando a adorar na casa de Nisroque, olha o Deus dele, olha para isso, dentro da casa dele, vê. Aí os seus filhos pegaram a espada e mataram seu próprio pai. O Deus dele não teve nem capacidade de proteger ele dentro do próprio templo.
Ai, ai. O Senhor exige que obedeçamos, e para obedecermos temos que saber dos mandamentos dele. Mesmo que de forma imperfeita, que é a nossa obediência, a nossa alma precisa saber que o Senhor está conosco e certamente será o nosso auxílio, e nele poderemos confiar. Sabemos que se estamos pecando de forma deliberada, isso será muito difícil de acontecer, sabia? Porque temos dúvida acerca do que Deus pensa ao nosso favor. Peca de forma deliberada para você ver. A tua confiança em Deus vai lá embaixo. Tanto é que quando você peca, você não tem coragem nem de orar. Porque você faz isso, sou um cara de pau. Mesmo assim é uma vida de confiança. Se você não nutrir um relacionamento sincero com Deus, de profunda necessidade de perdão, de profundo reconhecimento diante de Deus, de saber que você tem buscado em Deus não pecar deliberadamente. Se você não nutrir isso, a tua confiança vai lá abaixo. E quando você mais necessitar, você vai se ver desconfiando de Deus. O pânico vai tomar conta, a tristeza vai tomar conta, e nós certamente sucumbiremos. Mas devemos confiar no Senhor. O profeta Isaías diz: olha, pode acaso uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. No verso 27, ou no Salmo 27, no verso 10, o salmista vai reconhecer dizendo o seguinte: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, me desampararem, o Senhor sempre me acolherá. Se eu não puder confiar na minha mãe, no meu pai, certamente no Senhor eu posso confiar. E para finalizar, vamos todos abrir 2 Coríntios 3. Verso 4 ao verso 5. Vamos ler todos. Vamos esperar abrir. Todos. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Objetivamente, devemos confiar em Deus, porque Ele é Deus e nós somos homens. Amém?